Hoje eu quero encorajar você. Não pare de acreditar. Não abandone aquilo que Deus colocou em seu coração. E não desista das pessoas pelas quais você tem orado. Deus é fiel às suas promessas. A palavra declara em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Hoje, quero falar diretamente com a parte de você que está cansada. A parte que se pergunta se perdeu sua oportunidade. A parte que teme que Deus tenha se esquecido. A parte que olha para a própria vida e pensa: talvez minha história tenha saído do caminho. Quero falar com você que tem enfrentado batalhas que ninguém vê, que chorou lágrimas que ninguém percebeu, que carrega perguntas que nunca teve coragem de dizer em voz alta. Escute com atenção. Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está escrevendo. Deus ainda está construindo. E aquilo que Ele começou em você, Ele pretende terminar. Não permita que a situação presente determine a forma como você enxerga o futuro. Porque o capítulo que você está vivendo agora não é necessariamente o último. Talvez uma das partes mais difíceis da caminhada com Deus seja o meio ou o espaço entre a promessa e o cumprimento, entre aquilo que Deus falou e aquilo que você consegue enxergar. É a estação do ainda não. Você já recebeu a promessa, mas ainda não viu a resposta. Você já orou, mas ainda não percebeu mudança. Você continua acreditando, mas os acontecimentos parecem apontar para outra direção. Caso esteja vivendo esse momento, lembre-se, o meio não é o fim. A demora não significa necessariamente uma negativa. A luta não representa a história inteira. O silêncio não significa ausência. E o fato de você ainda não compreender o processo não significa que Deus tenha abandonado o projeto. Pense em José. Em Gênesis 37, ele recebeu sonhos que vieram de Deus, mas entre o sonho e o palácio vieram o poço, a traição, a falsa acusação e a prisão. Por muitos anos, a vida de José parecia caminhar na direção contrária à promessa. Ele recebeu um sonho de governo, mas tornou-se escravo. Recebeu uma promessa de honra, mas foi acusado injustamente. Carregava um chamado, mas foi esquecido em uma prisão. Contudo, nenhum daqueles momentos anulou a palavra de Deus. Gênesis 39 declara que o Senhor estava com José e demonstrava misericórdia para com ele. Mesmo quando parecia que José estava retrocedendo, Deus o estava posicionando. O poço não cancelou a promessa. A prisão não destruiu o propósito. O esquecimento das pessoas não apagou aquilo que Deus havia determinado. O mesmo pode estar acontecendo com você. A sua situação atual não é uma prova de que Deus terminou. Talvez seja justamente a evidência de que Ele ainda está trabalhando. Você pode não compreender a posição em que está, mas Deus sabe para onde está conduzindo você. Talvez você esteja lutando contra lembranças do passado, arrependimentos, fracassos, erros, palavras que disseram sobre você, rótulos que colocaram em sua vida. Talvez uma voz continue repetindo: você falhou demais, você perdeu a oportunidade. Deus não poderá mais usar você, mas Deus não consulta o seu passado para decidir se pode construir o seu futuro. Olhe para Moisés. Ele cometeu um erro grave. Tirou a vida de um homem. Fugiu. Escondeu-se no deserto durante 40 anos. Provavelmente acreditou que sua história havia terminado. Mas, quando Deus o encontrou, não começou a conversa apenas enumerando seus fracassos. Deus disse: eu enviarei você. O homem que estava escondido no deserto seria usado para libertar uma nação, porque Deus não chama apenas aqueles que parecem prontos. Ele prepara aqueles que chama. Veja também Raabe.
Seu passado era complicado. Sua reputação poderia ter definido toda a sua vida, mas a fé mudou sua posição. Ela passou a fazer parte da história da redenção e foi mencionada entre os exemplos de fé. O passado tentou enterrá-la, mas a graça escreveu um novo futuro. Seu passado pode explicar algumas feridas, mas não precisa determinar seu destino. Se Deus começou uma obra em você, nem mesmo os erros antigos possuem autoridade para impedir que Ele continue trabalhando. Arrependa-se do que precisa ser abandonado. Aprenda com aquilo que passou, mas não transforme a culpa em uma prisão permanente. A graça de Deus é maior do que o pior capítulo da sua história. Toda promessa de Deus exige fé para ser sustentada e paciência para atravessar o processo. Pense em Abraão. Deus prometeu que seus descendentes seriam numerosos como as estrelas, mas o tempo passou, seu corpo envelheceu. Sara continuava sem filhos. Humanamente, a promessa parecia cada vez mais impossível. Mas Romanos 4 diz que Abraão não permaneceu firme porque se considerava forte. Ele permaneceu firme porque sabia que Deus era fiel. Sua confiança não estava nas próprias condições, estava no caráter daquele que havia prometido, e o Senhor cumpriu sua palavra. Levou tempo, mas aconteceu. Talvez seu desânimo seja real, talvez você esteja verdadeiramente cansado, talvez sua força pareça pequena, mas aquilo que você sente hoje não precisa definir aquilo que Deus fará amanhã. Sua fraqueza pode estar falando alto, mas permita que a fidelidade de Deus fale mais alto. Não transforme o cansaço em uma conclusão definitiva. Você pode descansar, pode respirar, pode pedir ajuda, mas não abandone a fé apenas porque o processo está demorando mais do que imaginava. Existe algo que você precisa compreender. Às vezes, Deus parece trabalhar lentamente, e então, de repente, tudo muda. Muitos processos parecem durar uma eternidade, até o momento em que a resposta chega. Pense em Ana. Ela chorou, orou, suportou anos de frustração. Viveu com uma dor profunda que poucas pessoas conseguiam compreender. Mas chegou o momento em que a Escritura declara: o Senhor se lembrou dela. Isso não significa que Deus a tivesse esquecido. Significa que o tempo determinado havia chegado. Às vezes, você quer uma resposta imediata, mas o agora ainda não é o tempo adequado. O atraso que você sente pode estar protegendo você, pode estar preparando pessoas, pode estar alinhando circunstâncias, pode estar amadurecendo seu caráter, pode estar formando em você a estrutura necessária para sustentar aquilo que pediu. Pense também em Davi. Ele foi ungido ainda jovem, mas não se tornou rei no dia seguinte. Entre o óleo da unção e o trono, vieram leões, ursos, gigantes, cavernas, perseguições e traições. Ele foi ungido em um momento e nomeado rei muitos anos depois. O tempo de Deus é perfeito, mesmo quando a espera é dolorosa. O fato de estar demorando não significa que Deus retirou as mãos da sua vida. Talvez Ele esteja trabalhando em você antes de entregar aquilo que deseja realizar por meio de você. Talvez você não se sinta forte. Talvez não se sinta espiritual o suficiente. Talvez olhe para si mesmo e não reconheça a pessoa que Deus diz que você é, mas você não precisa se sentir concluído para Deus continuar aperfeiçoando você. Pense em Gideão. Quando Deus o chamou, ele estava escondido. Sentia-se fraco, incapaz, desqualificado. Contudo, Deus o chamou de homem valente. Por quê? Porque Deus não estava falando apenas sobre a condição atual de Gideão. Estava falando sobre aquilo que ele faria por meio dele. Deus fala com o propósito, mesmo quando você só consegue enxergar as limitações. Gideão se via escondido. Deus via um líder,
Moisés se via incapaz de falar. Deus via um libertador. Davi era visto como apenas um jovem pastor. Deus via um rei. José parecia um prisioneiro esquecido. Deus via um governador, o mesmo Deus que transformou Gideão. Restaurou. Davi levantou José, lembrou-se de Ana e fortaleceu Moisés. Está trabalhando em você agora. Lucas capítulo 1, versículo 37, declara: para Deus, nada é impossível. Essas palavras foram pronunciadas antes de um milagre acontecer. Maria ainda não tinha provas, não possuía sinais visíveis. Tudo o que tinha era uma palavra de Deus. Talvez esse seja o seu momento. Talvez você não tenha evidências, não consiga perceber movimento. Talvez tudo o que possua seja uma pequena convicção no coração, uma passagem bíblica que não consegue esquecer, uma sensação de que Deus ainda não terminou. Isso pode ser suficiente para continuar acreditando, porque muitos milagres começam quando não há nada visível. Além da voz de Deus, Ele age no improvável, trabalha no inesperado, abre caminhos onde você não consegue encontrar uma saída. Não significa que Deus sempre fará exatamente aquilo que imaginamos, mas significa que nenhuma circunstância está acima de sua autoridade. Nenhuma história está distante demais de sua graça. Nenhum coração está além de seu alcance. Nenhuma situação é difícil demais para ser colocada diante dele. Receba esta palavra. Sua história não terminou. A promessa de Deus não morreu. Seu futuro não foi cancelado. Seu propósito não foi derrotado. Porque Deus ainda não terminou. Permaneça focado. Permaneça fiel. Continue esperando. Você não pode desistir agora. Não permita que as distrações roubem sua atenção. Não permita que o passado faça você voltar. Mantenha os olhos em Jesus. Mantenha o coração firmado na palavra. Mantenha viva a esperança. Aquilo que Deus começou, Ele continua construindo. Aquilo que Deus prometeu, Ele ainda está realizando. Aquilo que Deus plantou, Ele está fazendo crescer. Aquilo que Deus projetou, Ele está alinhando. E quando tudo estiver concluído, você olhará para trás e reconhecerá: Deus fez tudo conforme sua vontade e fidelidade. Filipenses 1:6 não é apenas uma frase bonita. É uma lembrança do caráter de Deus. Ele não abandona sua obra pela metade. Ele completará aquilo que começou. Essa é a essência da mensagem apresentada no texto original, que conecta a espera de José, Abraão, Ana, Davi e Gideão à promessa de que Deus ainda está trabalhando. Agora, vamos orar. Pai Celestial, nós nos colocamos diante de Ti com o coração agradecido, firmados na promessa de Filipenses 1:6. Cremos que Tu, que começaste uma boa obra em nós, hás de completá-la. Hoje, escolhemos permanecer nessa verdade. Nós a recebemos, nós aguardamos, nós a declaramos sobre cada área da nossa vida. Obrigado porque Tu não és um Deus que começa e abandona. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu completas, aperfeiçoas, restauras, redimes. Por isso, entregamos em Tuas mãos os nossos prazos, nossos medos, nossas dúvidas, nossas expectativas e nossas frustrações. Pai, nós apresentamos diante de Ti cada coração cansado, cada pessoa desanimada, cada mente sobrecarregada, cada um que está prestes a desistir. Sopra um novo ânimo, renova as forças, restaura a esperança, acende novamente a fé. Lembra-nos de que estás trabalhando nos bastidores, mesmo quando não conseguimos enxergar. Senhor, assim como estiveste com José no poço, na prisão e no palácio, permanece conosco, o sim, como olhaste para Ana em seu tempo de espera. Olha para nós, assim como chamaste Gideão de valente, enquanto ele ainda estava escondido. Desperta aquilo que colocaste dentro de nós, o sim como fortaleceste Moisés,
Preparaste Davi e conduziste Abraão. Conduz os nossos passos, fortalece-nos, ensina-nos a confiar. A tua palavra declara que nada é impossível para ti. Por isso, colocamos diante de ti as áreas da nossa vida que parecem impossíveis. Aquilo que não podemos mudar, tu podes transformar. Aquilo que parece distante demais, tu podes alcançar. Aquilo que parece morto, tu podes restaurar conforme a tua vontade. Nós declaramos que a boa obra que começaste em nós, tu completarás. A obra que começaste em nossa família, tu continuarás conduzindo. A obra que começaste em nosso chamado, tu aperfeiçoarás. A obra que realizas em nossa cura interior, tu continuarás. A obra que começaste em nosso propósito, tu levarás adiante. Enquanto trabalhas, ajuda-nos a permanecer focados, firmes e entregues. Nós rejeitamos o desânimo, a distração, a comparação escolhemos abraçar a fé, a paciência e a perseverança. Ensina-nos a compreender que todas as coisas podem cooperar para o bem daqueles que te amam e vivem segundo o teu propósito. Mesmo quando não entendemos, ajuda-nos a confiar. Mesmo quando não vemos, ajuda-nos a permanecer. Mesmo quando a resposta demora, ajuda-nos a não abandonar a fé. Termina a tua obra em nós. Realiza a tua obra por meio de nós. Transforma aquilo que está ao nosso redor. Que tudo seja para a tua glória. Pai, diante dos desafios desta vida, dá-nos força e resistência espiritual. Não permita que a dúvida governe nossos pensamentos. Não permita que a incredulidade paralise nossos passos. Por meio do Espírito Santo, ajuda-nos a permanecer firmes. Que Jesus seja exaltado em nossa vida. Obrigado, porque Ele levou nossas dores, carregou nossos sofrimentos, foi ferido por nossas transgressões. E por suas feridas, recebemos cura e reconciliação. Jesus, nós te adoramos. Agradecemos pelo sacrifício da cruz. Agradecemos pelo sangue derramado. Agradecemos pela graça que nos alcançou. Cobre nossa vida. Guarda nossa família. Protege nossos filhos e as pessoas que amamos. Livra-nos do mal. Conduz-nos em tua verdade, Senhor. Quando estivermos cansados, renova nossas forças. Quando estivermos desanimados, ergue novamente nosso olhar. Quando acreditarmos que a história terminou, lembra-nos de que ainda estás escrevendo. Nós te agradecemos, porque tu ouves esta oração. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, eles se levantam como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não desfalecem. Talvez você esteja vivendo o meio da história, mas o meio não é o fim. A demora não é necessariamente uma negativa. A luta não é a história inteira. Deus ainda está trabalhando, ainda está escrevendo, ainda está construindo. Não desista agora aquilo que Ele começou. Ele é fiel para completar palavras para hoje, verdades para a eternidade. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários. Deus ainda está trabalhando em mim. Inscreva-se no canal Conexão com o Eterno e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser lembrado de que sua história ainda não terminou.